agradecemos a todos vocês. E eu quero dizer a você, pastor José, que Deus vai te usar poderosamente nesta noite. Aleluia! Vocês querem receber nessa noite? Dá um brado bem alto de glória aí! Deus te abençoe, querido. Muito forte, impactante suas palavras, e podemos, sem espiritualizar, enxergar toda a sinceridade nos seus olhos. Pastor, a Bíblia Sagrada diz que diante das cãs nós devemos nos levantar e honrar. E alguém uma vez, de forma equivocada, entendeu que cã era feminino de cão, né? E não é. Cã são os cabelos brancos, né? E eu me sinto muito honrado, pelo menos na minha vida inteira, poder ter tido o privilégio de abraçar o Senhor aqui nessa noite. Deus abençoe muito sua vida, viu? Os irmãos podem esperar mais um pouquinho de pé? Eu não falei nada, vocês já foram sentados. Esse aqui tá melhor, gente? Tá. Eu estou brincando, pode sentar. Estou muito satisfeito de estar aqui nessa noite. Não sou muito bom para saudar, mas devo agradecer a Deus por ter me dado vida e por ter me dado a oportunidade de estar aqui. Cumprimentar a todos que estão presentes, aqueles que de algum modo estão ouvindo minha voz pelas ondas do rádio, pela internet, milhares de pessoas conectadas no mundo inteiro, assim como também aqueles que ouvirão essa mensagem gravada em DVD ou em algum lugar, em alguma cidade do Brasil e do mundo. Minhas pretensões são sempre as menores. Eu não posso dizer nenhuma, porque quem não tem pretensão não tem objetivo. A minha pretensão é, sem dúvida nenhuma, ser um canal de bênção para a sua vida. Uma dívida muito grande e impagável com o pastor Cisino, com o pastor Reuel, com este congresso, que de forma tão absoluta me fez ser conhecido em muitos lugares por onde estamos. Mesmo humanamente falando, não tendo perfil, não é? Fisicamente, até do jeito de me vestir, do jeito de ser, talvez haja alguém que nem imagine que eu seja crente, né? Mas Deus é assim mesmo. Deus faz essas coisas mesmo. E essas coisas só Ele pode explicar. Amém? Por isso que eu louvo a Deus. Eu quero cumprimentar cada obreiro que está presente aqui nessa noite, que de forma tão carinhosa vieram ouvir a palavra de Deus pela minha boca. O que eu tenho para dizer não é muita coisa que você não saiba. Aliás, tudo que você já sabe. Então eu não vim ensinar ninguém. Eu vim aqui na intenção de compartilhar aquilo que Deus me deu com cada um de vocês. Ok? Quem veio perder tempo, diga amém. Nós começamos bem. Viu, Kleber? Começamos bem porque sinceridade é uma coisa que agrada a Deus, né? O que Deus não gosta é de falta de atenção. E Deus vai nos dar muitas oportunidades de estarmos de novo na sua presença. Mas o que Ele vai falar agora é único. Não vai se repetir de novo. Amém? Então, por gentileza, o quarto livro do Novo Testamento, chamado de João, o Evangelho segundo escreveu João. Reverência não é ficar de pé na hora de ler. O
Porque não adianta ficar de pé na hora de ler e ficar conversando e andando na hora da mensagem. Então pode ler sentado mesmo, mas, por favor, mantenha-se sentado e sem conversar. Quando Deus estiver falando, a gente tem que ficar quieto. Só teremos autorização para abrir a boca e dar glória a Deus, se você quiser também. Amém? João capítulo 3. João 3, versículo 8. Só ele. João 3, 8. Quem encontrou, diga amém. 2000 anos, a idade do texto, que nós vamos ler agora. E assim está escrito de forma imutável, exatamente igual desde quando foi escrito. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Feche seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco, Senhor, nessa noite, de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para receber a preciosa semente e te agradecemos em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Em minha insignificante opinião, mesmo porque, pode abaixar o fundo, se quiser até cortar, pode. Em minha insignificante opinião, mesmo porque não sou teólogo nem erudito, mas tenho opinião, o Evangelho de João é a cerne principal da filosofia cristã. Reafirmo, em meu pouco conhecimento e entendimento, a base da doutrina, daquilo que chamam de religião cristã, e o Evangelho não é uma religião, mas aquilo que nós chamamos de fé, de Evangelho, base doutrinária, primazia doutrinária, em minha opinião, é o Evangelho de João. Com todo o respeito que tenho pelos apóstolos, porque eu não chego nem na unha deles, mas o que os apóstolos falam nas cartas não pode ser maior do que o Jesus diz nos evangelhos. Por isso a gente tem que parar, senhoras e senhores, de gloriar Paulo, Pedro, Tiago, João, porque esses irmãos todos estão mortos. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus, e ressuscitou ao terceiro dia. Então as palavras de Jesus têm que ser primazia, não desconsiderando, mesmo porque quem sou eu? Por isso que digo que o Evangelho de João é o tema central da doutrina cristã. Ele é diferente dos outros 3 evangelhos que o antecedem. Porque Mateus, Marcos e Lucas praticamente falam as mesmas coisas. Praticamente.
Mateus, Marcos e Lucas descrevem as mesmas coisas. E existe um propósito nos 3 primeiros evangelhos. Eles são considerados pelos eruditos, eles são chamados de sinopse, palavra grega que quer dizer comparado, parecido. O que você encontra em Mateus, facilmente se encontra em Lucas e em Marcos. Os 3 evangelhos, quase na sua totalidade, ou no maior parte de volume escrito, redobre a atenção e ouça, descreve os milagres e os sinais que Jesus realizou. De propósito, porque os 3 primeiros evangelhos foram escritos para bárbaros, gregos e romanos. Povos que há 2000 anos atrás nem imaginavam quem era o Deus de Israel, quem era o Deus da Bíblia. E para apresentar esse Deus, eles demonstram um Salvador que realiza sinais. Por quê? Porque os sinais vai atrair os gregos, os romanos, os bárbaros. Quem me entende aí, galera? Em contrapartida, o Evangelho de João descreve apenas 7 milagres, de propósito. E o grande volume de escritos do mesmo são de palavras que Jesus disse. Por quê? Porque o Evangelho de João não foi escrito para ímpio. O Evangelho de João foi escrito para pessoas que conheciam a palavra de Deus. Um povo chamado judeu. Então, se João vai escrever para um povo que conhece Escrituras, sabiamente, ele não dá valor ou focaliza os milagres, mas sim as palavras. Por quê? Porque os sinais servem para aqueles que não conhecem. Mas para nós que somos salvos, basta apenas a sua palavra. Por isso que eu, não é que sou contra, mas questiono crente que vive pingando para lá e para cá, daqui para lá e de lá para cá, em busca de milagre, em busca de sinal. Isso é para quem não conhece. Para nós que já somos salvos, basta apenas a sua palavra. A sua palavra é cerne para a nossa vida. João é preciso no que escreve. Tão preciso, senhoras e senhores, que eu consigo sentir a agonia do horto, Getsemane. Ele consegue me levar lá dentro do jardim, naquela noite, naquela madrugada, depois da ceia. Por quê? Porque ele está muito próximo de Jesus. João escreve com tanta propriedade, Daniel Baltazar, que na ceia eu imagino Jesus dando pão molhado para Judas, de tanta precisão. Fábio Alves, precisava de mais tempo para você pregar, eu gostei da sua mensagem. Deus vai abrir de novo uma outra oportunidade para você pregar essa mesma mensagem, que eu sei que ela é poderosa. Senti a presença de Deus aqui. Fábio, João é tão preciso nas palavras de Jesus, que ele é o único evangelista que me apresenta um Jesus que senta na beira de um poço para falar com a mulher samaritana. Ele é tão preciso que ele é o único que me faz conhecer o Jesus que é a porta, que é o bom pastor, que é a videira verdadeira. Ele é preciso. Por quê? Porque todo grande mestre, senhora prefeita, possuía um secretário fiel. Você se lembra, ou talvez você não saiba, o pastor Paulo, que quem escreveu os livros de Jeremias não foi ele, mas foi o secretário dele, que se chamava Baruque.
Talvez você tenha se esquecido que quem escreveu Romano não foi Paulo. Paulo é o autor. Mas quem escreveu foi o secretário dele, Tércio. Porque comumente os mestres possuíam um escriba que tinha que estar muito próximo dele para ouvir o que ele ia falar e anotar tudo. A prova de que João é o escriba fiel de Jesus é que na ceia ele tem que sentar do lado. Por que ninguém critica? Oh, quem tem que sentar aí sou eu. Porque hoje em dia a gente briga até para sentar, né, irmãos? Os irmãos iam se empurrar lá para sentar na última ceia do lado de Jesus. Mas ninguém questiona por que João senta. Ninguém questiona porque ele é o escriba. Ele tem que ficar perto para ouvir o que Jesus vai falar isso e anotar. Ele é tão o escriba e o secretário que quando a multidão vai subir o Gólgota, na hora da execução, o Império Romano barra e diz: a multidão não pode subir, só 3 pessoas próximas. Quem são as 3 pessoas próximas? Alguém diz a mãe, alguém diz o escriba e alguém diz Maria de Magdala. Ele tem que estar ao pé da cruz para escrever as palavras de agonia do mestre, anotar, está próximo. É só no Evangelho de João que eu encontro a descrição de sermões profundos, tão profundos que nos constrange, desafiadores. É só no Evangelho de João. O épico capítulo 3 é a narrativa de um encontro que de forma chula e barata eu chamo de encontro de titãs. Por quê? Porque o capítulo 3 todo é dedicado a um encontro a portas fechadas entre um homem que a Bíblia chama de Nicodemos e o outro chamado Jesus. Nicodemos se encontra com Jesus à noite. E João não é preciso, senhoras e senhores, para dizer quem é Nicodemos. Por quê? Porque João diz que Nicodemos é um dos principais. Mas Jesus é muito mais preciso, pastor Alexandre, do que João, porque Jesus chama Nicodemos não de um dos principais, mas chama Nicodemos de príncipe. É só você ver quando Nicodemos olha para Jesus e o questiona dizendo: como pode eu, sendo velho, entrar de novo no ventre de minha mãe? E Jesus ri com o canto da boca dizendo: como pode, sendo tu mestre, com letra maiúscula em uma tradução, e na tradução arcaica dizendo: como pode, sendo tu príncipe em Israel, não entende as coisas que falo? Então, se João chama Nicodemos, Henrique, de um dos principais, Jesus define quem é Nicodemos, chamando ele de príncipe. Que príncipe é esse que Jesus chama Nicodemos? Hein, Daniel Wagner? Que príncipe é esse? Será que é um príncipe herdeiro, como os da coroa britânica? Que príncipe é esse? Será que é um príncipe artista, reconhecido aqui e acolá? Que príncipe é esse que Jesus chama Nicodemos? Esse príncipe que Nicodemos é chamado é a tradução da palavra hebraica Nasser. N-A-S-S-E-R. Nasser. O que é um Nasser? Para saber quem é esse príncipe, pastor Anderson, esse príncipe de João 3, que é 2000 anos atrás, precisamos voar mais 1500 anos antes, para saber quem é Nicodemos. Para a gente descobrir quem é Nicodemos, precisamos voltar mais 1500, ou seja, 3500 anos atrás.
Para saber quem é Nicodemos, precisamos aterrissar com o nosso trem de pouso no livro do Êxodo. Para saber quem é Nicodemos, precisamos voltar ao Êxodo. E lá, no livro do Êxodo, vamos encontrar um personagem marcante, chamado de Moshe. Moshe é traduzido por Moisés, o personagem mais marcante de toda a Bíblia Sagrada. O homem que só perde na unção para Jesus o Messias. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui. Para saber quem é Nicodemos, voltamos ao Êxodo, encontramos Moisés. Quem é Moisés? É um homem capacitado por Deus, com uma unção específica para arrancar o povo de Israel do cativeiro para o deserto. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que arranca as pessoas de lá, não é o que Moisés diz, mas é a unção que Deus deu para ele. Por quê? Porque a unção tem poder de atração. Ao mesmo tempo que a unção atrai coisa boa, também atrai coisa ruim. Porque a unção é a atração. A força daquela unção é tão poderosa, estou falando quem é Nicodemos, que o poder daquela unção arranca 2,5 milhões de escravos. Estou falando de uma unção que libertou só aquela unção 2,5 milhões de pessoas. Diferente das unções que a gente vê hoje, que não consegue libertar nem aquele que diz ter. A unção de Moisés é tão atrativa que ela puxa com poder de sucção 2,5 milhões para o deserto. Aleluia. E agora no deserto, ele passa a ser o personagem principal de uma nação, de um povo. Ele passa a ser a referência de justiça. Por quê? Porque ele recebeu de Deus os mandamentos. Os mandamentos que você já assistiu nos filmes hollywoodianos, nos desenhos animados, em peças teatrais, que já viu 4.897 pastores pregando. Os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, ministério de anjos. Aquele chamado de decálogo, 10 leis. 10 palavras, deca quer dizer 10, logos palavras, as 10 palavras, o decálogo, mas que na verdade não são 10 mandamentos, são 613. Os 10 estão no meio e 603 ao redor. Escritos pelo dedo de Deus, os 10 grandes e os 603 pequenos. Ora, para quem não sabe, a língua hebraica é escrita de trás para frente. Alguém perguntou por quê? Porque quando Deus foi escrever os 603 ao redor dos 10, Deus começou de trás para frente, escrevendo em espiral, assim, como se os 10 estivessem no meio. Deus foi escrevendo 603 na mesma linha, rodando ao redor dos 10. E quando terminou para dentro. Começou de fora e terminou dentro. Na hora de ler, só se lê de trás para frente. Então, na hora de ler os mandamentos, se é lido de dentro para fora. E você não entendeu o que eu disse? Eu disse que os mandamentos vieram de fora para dentro. Mas ele só vai ter efeito na sua vida quando você viver eles de dentro para fora. Porque não adianta você cobrar dos outros aquilo que você não é. Não adianta você querer que os outros façam aquilo que você não faz. Ei, recebe o que eu vou lhe dizer. Tudo que Deus tiver que fazer ao seu redor, Ele vai começar fazendo primeiro dentro de você. A obra começa em você e depois ao seu redor. Moisés é o único homem, estou falando de Nicodemos, de 3.500 anos atrás, o único no planeta
que conhece os 613 de cor. Não precisa ler. Obrigado, querido. Não precisa ler, porque ele conhece de cor. Isso dá uma notoriedade espiritual. Por quê? Porque misticamente falando, o povo acredita que Moisés é a encarnação da palavra. O maior referencial de justiça. O homem melhor que existe no mundo. O mais compassivo, o mais clemente, o mais misericordioso. O bom. Moisés. Por causa de ser um tribunal, por causa de ser representante da justiça, não demora muito no deserto para a multidão se acampar na porta da casa de Moisés para trazer para ele problema, porque a unção também traz problema. Se faz uma fila grande na porta da tenda de Moisés, ouça bem, eu estou falando de Nicodemos. Faz uma fila enorme, senhoras e senhores, na porta da tenda de Moisés, para quê? Para Moisés resolver problemas. Ou seja, desde o vizinho que roubou a galinha da vizinha, ao marido que esbofeteou a esposa, todo tipo de problema se acampa na porta de Moisés. Para quê? Para Moisés resolver, porque ele é a justiça de Deus. Alguém me ouve? Diga amém. E Moisés até que se esforçou, mas chegou um dia que ele disse: não aguento mais, não dou conta, não vou conseguir. Quer saber, Deus? Eu vou lhe dizer, a unção é muito boa, mas a demanda é grande demais. E eu não estou tendo tempo para comer, eu não estou tendo tempo para dormir, não estou tendo tempo para ir no banheiro, eu preciso cuidar de mim, mas não estou tendo tempo. Por quê? Por causa da minha unção, que atrai esse monte de problema, que eu tenho que resolver, então eu não tenho tempo. E como o santo é de barro, eu não aguento. Deus, passa para outro, porque eu não dou conta. Aí o Deus que está aqui nessa noite, que conhece todos os nossos limites, desce na terra e diz para Moisés, estou falando que é Nicodemos, diz para Moisés, escolhe você, Vanderlei. Deus disse para Moisés, escolhe você 70 homens piedosos no meio do povo. Vai lá, você escolhe a dedo, traz eles na minha presença. E ouça bem o que eu vou lhe falar, Deus não mandou Moisés repartir unção não, porque unção não se reparte. Deus disse para Moisés, compartilha a capacidade que eu te dei com eles. Compartilhar é estender. Quando Moisés chamou os 70, e vocês conhecem a Bíblia muito mais do que eu, sabem o que eu estou falando? Que Moisés botou a mão nos 70, pastor Lauro. Os 70 foram cheios do Espírito Santo e profetizaram. Para que Deus mandou chamar os 70? Para esses 70 ajudar Moisés na demanda judicial. E então, olhe para mim, aqueles 70 passaram a compor, redobre a atenção, uma corte suprema. Chamada em língua hebraica de Sinedrim, em português de Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o STF da nação de Israel de 3.500 anos atrás. A corte máxima. Só pode ser membro do Sinédrio quem for justo, piedoso, clemente, misericordioso, compassivo e bom. E quem é que preside o Sinédrio? O príncipe, chamado de Nasser. Quem é o primeiro deles? Moisés. Você já leu o texto que Moisés usava um véu cobrindo o rosto, lembra? Que o rosto dele brilhava, lembra? Não era toda hora que isso acontecia. Ele tinha que cobrir o rosto para julgar. Por quê? Talvez você ainda não reparou, mas a justiça leva 3 sinais com ela. A espada, que é a sentença. A balança, que é o equilíbrio da justiça. Mas o maior sinal da justiça são os seus olhos vedados. Ou seja, a justiça é cega.
Quando Moisés ia julgar, ele tinha que colocar um véu para não ver quem estava sendo julgado. E a glória de Deus se manifestava. Espera aí, daqui a 20 minutos eu começo a mensagem. Moisés passou a ser a referência de justiça máxima na terra. Ele é considerado o príncipe de Israel. Alguém me entende? Diga amém. Aí então, Deus decide tomar Moisés. Eu estou falando de Nicodemos. Deus fala para Moisés: chama um homem chamado Josué e passa o principado para ele. Agora, o segundo príncipe de Israel, presidente do Sinédrio, chama-se Josué, filho de Num. Josué não conhecia nem uns 10 mandamentos, mas depois que Moisés botou a capa do principado no ombro dele, os 613 entraram dentro da cabeça dele, ele conhecia cada um deles de cor. Aleluia. Aquela capa, Kleber, pesava demais, era toda adornada, era aquela capa do Nasser, do príncipe, escrito os mandamentos, mas aqui, ó, aqui na capela da capa, bem grande, em fios de ouro, escrito: não se prostrarás. Mandamento máximo para uma nação. Ora, não se prostrarás para quem lê, mas para quem tiver com ela também não pode se prostrar. Porque Ele é o mandamento. Ele é o juiz, Ele é a regra, Ele é a palavra. Não se prostrar, não é você só se prostrar diante de uma imagem de escultura. Isso não é idolatria. Idolatria não é um mandamento, idolatria é um conceito extensivo. Idolatria não é só adorar imagem. Não. Idolatria pode ser qualquer coisa que te faça se prostrar. Se uma enfermidade da sua vida faz você se prostrar, então você é idólatra. Se uma necessidade faz você se prostrar, então você é idólatra. Se uma briga faz você se prostrar, você é idólatra. Idolatria é qualquer coisa que te faça se prostrar. Por isso que a Bíblia diz: não se prostrarás, mas somente, aleluia, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Josué recebe aquela capa poderosa, pesada, herdade de Moisés. E eles acreditavam, porque trata-se de um povo místico que acreditava e acreditou que aquela unção, aquele poder, aquele brilho, aquela capacidade angelical veio agora sobre Josué. E aí, depois de Josué, a sequência é chamada na Bíblia de Juízes. Parece que vai ficando claras as coisas. São 13 em 300 anos. Posso citar alguns? Vou citar: Jair, Tolá, Jefté, Gideão, Barar, Débora, Sansão, até o último juiz, o marcante Samuel. De Moisés até Samuel, acredite, senhoras e senhores, quase 500 anos. Quando Samuel pega a capa para presidir seu príncipe de Israel, ele está pegando uma capa que é uma relíquia de 500 anos. E não é qualquer uma. Foi a que Moisés usou. Foi a que Josué usou. Foi a que Jefté julgou Israel. Não é uma capinha qualquer, ela tem um peso de história. Alguém me entende? Diga amém. Redobre a atenção que daqui a pouco eu começo a pregar. Quando chegamos em Samuel, Deus designa a presidência do Sinédrio, o Nasser, para a monarquia. Saul, Davi, Salomão. Salomão foi o último monarca a ser um príncipe. Ao mesmo tempo que monarca, presidente do Supremo. A prova disso é a história, a narrativa bíblica do julgamento de 2 mulheres que brigavam por um filho. Você tem alguém aqui que já leu, sabe do que eu estou falando?
se ele não fosse Nasser, Salomão nunca julgaria aquela causa. E só para relembrar, com os olhos vendados, com véu no rosto, depois de ouvir as duas mulheres brigando, ele dá a sentença: corta a criança ao meio e dá metade para cada uma. Mas a mãe verdadeira olhou e disse: se for para cortar, é melhor entregar para ela. Aí Salomão disse: então, você é a mãe verdadeira da criança e o filho deve ser seu. Mas Salomão tem uma capa que já se passaram 600 anos. Ele tem uma relíquia nas costas, ele tem uma história. E eu estou falando de Nicodemos. Para quem não sabe, Salomão é o último monarca porque o reino se divide depois da sua morte. E então aquela capacidade sai da cabeça dos monarcas e migra de forma transcendente para os profetas. De Salomão se pula imediatamente para os profetas. E eu poderia citar alguns profetas que tiveram essa capa: Elias, Eliseu e tantos outros que presidiram o povo e foram príncipe de justiça, aleluia, no seio daquela nação. Desde o primeiro profeta, príncipe, até o último, ela vem batendo de cabeça em cabeça. Bate na cabeça de Esdras, bate na cabeça de Neemias e vai na cabeça de Malaquias, o último descrito naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Quando a capa chega no ombro de Malaquias, acredite, já havia se passado 1100 anos desde Moisés. Muito tempo para Deus foi ontem. Quando chegamos em Malaquias, eu só preciso chegar em Nicodemos para começar a mensagem. Espera aí que falta 400 anos. Quando chegamos em Malaquias, entramos num período que vocês sabem muito bem, chamado de intertestamentário, entre testamentos. É um período de páginas brancas na Bíblia. Mas olhe bem para mim aqui, ouça aqui o que eu vou lhe dizer. Durante esse período, o mundo sofreu uma revolução política. Olhe para cá para entender o que eu vou dizer agora, e vai ser muito importante você entender. Qual a revolução política? Durante o período intermediário, intertestamentário, Deus permitiu que um homem fosse levantado na terra, um revolucionário grego de origem helênica, ou helênico de origem grega, chamado Alexandre. Jovem, estrategista, general e conquistador, Alexandre consegue conquistar o mundo civilizado dos seus dias em pouco tempo. Por quê? Porque Deus deu a ele uma estratégia de conquista, diferente dos povos que o antecederam. Isso é política. Olhe para mim. Os povos que antecederam Alexandre o Grande, chamado de caldeu, babilônico, persa, medo-persa, sírio, seja lá qual foi o povo que antecedeu, eles tinham uma conquista equivocada, uma política de conquista equivocada. Quando os caldeus entravam num país, sabe o que eles faziam? Eles destruíam a cidade, roubavam o ouro. Sabe o que eles faziam? Eles queimavam tudo, matavam os valentes, escravizavam os jovens, estrupavam as mulheres e abandonavam os doentes e os anciãos para morrerem ali. Quando os povos que antecederam Alexandre o Grande existiam, sabe o que eles faziam com o povo? Eles não só destruíam, não, eles matavam a cultura, a religião, a língua e a fé. E nação nenhuma vive se não tiver cultura, língua e fé. Por isso que muitos povos foram extintos da terra, por causa dos conquistadores. Mas Alexandre não. Quando Alexandre viu isso, ele diz assim: vamos fazer o seguinte, quando a gente conquistar um país, a gente não vai mais destruir ele, a gente não vai mais queimar ele, a gente não vai mais matar ninguém, a gente vai deixar eles ter a cultura deles, a gente vai deixar eles ter a fé deles, a religião deles, e a gente vai deixar eles ter a língua deles. A única coisa que nós vamos fazer, sabe o que é? Vamos cobrar impostos. E nessa conversinha o homem ganhou o mundo inteiro, sem destruir cidade nenhuma, só cobrando imposto. Só que Alexandre morre cedo, ouça, você precisa ouvir isso.
E quando Alexandre morre, o seu reino é dividido. Redobre a atenção. Mas depois de Alexandre, surgiu no mundo o maior império de todos os tempos. Herdando a cultura política de Alexandre, o império que me refiro chama-se Império Romano. E agora sim, conseguimos aterrissar no Evangelho de João. Quando Jesus nasce, quem manda na Palestina é Roma. Quando Jesus nasce, quem manda em Israel não é Israel, é Roma. E Roma herdou a filosofia política de Alexandre. Roma não destruiu a Palestina quando a invadiu. Muito pelo contrário. Quando chegaram lá, encontraram a casa de Deus, pequenininha e medíocre, reerguida no lugar onde era o templo de Salomão e feita por Esdras e Neemias. Quando Jesus nasce, o templo que está de pé não tinha sido feito por nenhum crente, mas o ímpio, adorador de Netuno, adorador de Júpiter, adorador de Ártemis, adorador de demônios, de entidades, de um panteão romano. Quem ergueu o terceiro templo foi um homem que nem sabia quem era o Deus da Bíblia, chamado de Herodes, com o codinome de o Grande. Quando Jesus nasce, já fazia 63 anos que aquele templo estava sendo construído. E acredite que ainda não estava pronto. Suntuoso e grande. Quando Jesus nasce, Roma manda em Israel. Olhe para cá. Mas como Roma herdou de Alexandre o Grande a forma de conquista, é agora que vai te interessar. Roma não se mete em causas culturais. Roma não se mete em causas de língua do povo conquistado e nem da religião deles. Para isso, Roma permite que Israel tenha um tribunal paralelo, sem poder de julgar, mas apenas de condenar. O nome desse tribunal é Sinédrio. O Sinédrio julga as causas daquele povo. Olhe para mim. Mas não pode condenar quem é julgado. O Império Romano ainda foi mais esperto, poderíamos dizer. Olhe para mim. O que o Império Romano faz? Não vai ser vitalício o príncipe. Vai mudar de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Quando chegamos em João 3... o príncipe eleito do Sinédrio chamava-se Nicodemos. Homem bom, justo, compassivo, misericordioso, clemente, que tem no ombro uma relíquia, uma capa de 1500 anos. A capa que está sobre os ombros de Nicodemos é mais preciosa do que a Arca da Aliança, que naqueles dias já não existia mais. Eles deixaram perder a capa, mas não podiam perder o príncipe. Não, deixaram perder a arca, mas não podia perder o príncipe. Por quê? Porque a arca tem a presença, mas o príncipe é a justiça. É forte isso. Então o príncipe é a referência divina para o povo. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Em João capítulo 3, quem é o príncipe? Nicodemos. É Nicodemos que passa a mão nas letras de fio dourado da idade de Moisés. E consegue ler todo dia de manhã: não se prostrarás. É lá na Fortaleza Antônia, do lado do templo, que Pôncio Pilatos mandou fazer um tribunal para os judeus julgar as coisas deles lá. Por quê? Porque os romanos não poderiam julgar coisas que eles não conhecem, que eles não entendem. João capítulo 3, quem é o príncipe chama-se Nicodemos. Agora começa a mensagem com uma pergunta: o que fez um homem de tamanha envergadura, de tamanha grandeza? O que fez um homem que, se saísse na rua, as pessoas iam olhar para ele e acreditando que só de olhar para ele seriam curados das suas enfermidades? O que fez um homem que tem no ombro a capa que o sábio Salomão usou, que Davi
se cobriu dançando na presença de Deus? Que Esdras leu a Torá com ela? Um homem com essa envergadura, o que fez ele, senhoras e senhores, se arriscar tanto em sair do seu palácio para ir a um casebre de pau a pique dos arredores do subúrbio de Jerusalém, ver um rabino que estava começando o seu ministério? O quê? Eu consigo imaginar que o que fez Nicodemos ir buscar Jesus foi quando Jesus pregava aos arredores do tribunal, do lado de fora das muralhas. Lá ele ouvia as coisas que Jesus falava. Olhe para mim. O que fez Nicodemos ir procurar Jesus, sabe o que foi? Foram as palavras que Jesus falava. Sabe por quê? Porque Jesus é tão revolucionário que ele falou coisas que nunca ninguém tinha dito. E Jesus fazia coisas que nunca ninguém tinha feito. Se o que você acha que Jesus fez na sua vida, Allan Kardec, Buda ou qualquer um pode ter feito, então não foi Jesus que fez. Porque Jesus só faz coisa que ninguém pode fazer. Ele não divide a glória dele com ninguém. Alguém me entende? Diga glória a Deus. Redobre a sua atenção. Eu consigo imaginar cá com os meus botões na coerência dos meus pensamentos, que Nicodemos sentado no trono, junto com 70 homens ao seu lado, daqui a pouco ele ouvia uma voz que rompia as alturas daquela parede. Aqui dentro ele ouvia, quando uma voz rompia dizendo: leste o que foi escrito. Aí aqui dentro Nicodemos fazia: ele está aqui perto. Vamos ouvir o que ele está pregando, vamos ouvir o que ele está falando. E Jesus gritando lá fora: leste o que está escrito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. E aqui dentro podemos dizer: o que ele está falando? Nunca ninguém disse isso. Amar aqueles que te amam é fácil. Eu, porém, vos digo: amai aqueles que vos perseguem. Só assim saberão que vós sois os... Nicodemos está impressionado com a grandeza das interpretações daquele jovem rabino de Nazaré. Que o rabino vai falando coisa, ele não vai desfazendo o que os outros dizem, ele vai reinterpretando. E aquelas palavras vai entrando no coração daquele príncipe, e ele vai guardando com ele não pode compartilhar. E aí ele vai começando a ter vontade de ver esse homem de perto. Até o dia que ele decidiu: eu vou me encontrar com ele. Mas não é tão fácil como você pensa, sabe por quê? Porque quando ele diz assim: eu vou me encontrar com ele, ele sabe que não pode ser de dia. Porque se ele sair na rua, todo mundo vai aparecer na frente dele, vai atravessar o caminho dele para ele não se encontrar. Aí ele encontra o segundo obstáculo: mas eu não posso ir me encontrar com ele com essa capa. Essa capa gloriosa, brilhosa, cheia de glamour, cheia de história. Eu não posso sair na rua com essa capa, porque as pessoas vão atravessar o meu caminho e não vão deixar eu chegar até ele. Então ele pensa: só tem um jeito de eu me encontrar com Jesus, procurando a minha capa velha, aquela que eu usava antes de ser príncipe,
Aquela capa que eu usava antes de Deus me exaltar. Aquela capa da humildade que eu nunca deveria ter jogado ela fora. E agora para me achar ela? Porque quando botaram a capa grande, pesada nas minhas costas, sabe o que eu fiz com a capa velha? Joguei ela fora. E quase eu botei fogo. Alguém do meu lado diz, não. Vamos guardar ela bem guardada, que pode ser que um dia você precise dela de novo. Sabe o que eu quero dizer? Muitos de nós achamos que encontramos com Jesus, mas se a gente continua vivendo do mesmo jeito, é sinal que a gente ainda não encontrou. A gente pode estar até aqui achando, mas se a gente não abrir mão dessa capa e procurar outra, a gente não vai se encontrar, porque com essa capa a gente não vai poder ver Ele. Muito mais difícil de ir procurar Jesus foi encontrar a capa velha. Porque Jesus está aqui. Se você quiser, Ele está aqui. Agora difícil vai ser você encontrar a sua capa velha. Aquela da época que você orava, que você chorava. Sabe aquela da época que você acreditava, que você tinha fé. Sabe aquela capa humilde que você usava do primeiro amor, sabe? É essa capa aí que o Senhor está descendo aqui e dizendo, sem ela, você não vai conseguir chegar perto de mim. Faz tempo que você não veste ela, hein? Foi só Deus te exaltar, te dar aquela empresa, te dar aquele casamento, não é? Foi só trocar de carro e de casa, que você já dobrou ela e jogou no fundo do guarda-roupa e disse, fica aí. Mas existe uma voz ecoando aqui no nosso meio, dizendo, eu estou te esperando faz tempo. Mas você precisa voltar a ser aquela mulher que você era. Você precisa voltar a ser aquele homem que você era, lembra? Nicodemos deve ter passado longos dias revirando seus guarda-roupas. Difícil busca nas gavetas mais profundas dos nossos guarda-roupas. Escondido de todo mundo, lá está a capa que o Senhor está mandando a gente vestir nessa noite. Porque a gente perdeu a simplicidade do Evangelho. A gente ficou bobo demais. Quando era o pastorzinho da congregação, era uma bênção. Aí Deus deu uma igreja grande, agora ficou um orgulho só. Quando era funcionário lá da empresa, era uma bênção. Agora que é o presidente da empresa, todo príncipe não pode jogar fora a capa da humildade. Sabe por quê? Porque é ela que vai fazer você se lembrar de onde Deus te tirou. Você pode esquecer de muita coisa, menos de onde Deus te tirou. Você só vai conseguir ser humilde se todo dia você se lembrar de onde Deus te tirou.
daquela prova, daquela humilhação, daquela roça que você vivia. Dia desse eu fui pregar numa igreja, Anderson, e o pastor, que era aleijado há 11 anos na cadeira de roda, andou. Não foi eu não, outro pregador. E estava uma briga danada pela cadeira de roda, um empurrando daqui, outro empurrando dali. O outro queria pregar a cadeira de roda no púlpito, o outro queria dar cadeira de rodas para a casa André Luiz, outro queria dar cadeira de roda lá para fulano, para não sei, Beltrano, Ciclano, uma briga na igreja pela cadeira de roda. Aí o pastor foi, pulou na frente e disse: espera, ninguém vai pôr mais a mão nessa cadeira de roda. Essa cadeira de roda é minha. Aí alguém diz: você ficou doido, pastor? Agora você está andando, para que você quer cadeira de roda? Diz: não, agora é que eu vou precisar dela. Mas para que, pastor, que você vai precisar dessa cadeira de roda? Ele disse: eu vou pôr ela na cabeceira da minha cama. Todo dia de manhã, que eu botar os 2 pés no chão, eu vou olhar para ela e lembrar de onde Deus me tirou. Por isso eu vou lhe dar um conselho, tá? Vou lhe dar um conselho. Não joga fora a sua cadeira de roda não, tá? Ela vai ser muito mais útil depois do que agora. Você vai ter que revirar os seus guarda-roupas do seu orgulho, deste nariz empinado. Quanta gente que chegou aqui nesse congresso de um jeito e depois que Deus exaltou está de outro. A gente perdeu a essência do Evangelho, irmãos. A gente perdeu a essência do Evangelho. Isso aqui não é Broadway, isso aqui é Evangelho. Tem mais essência. Onde está a humildade do Evangelho? Não. Humildade não é pobreza não, porque eu conheço muita gente pobre que é mais orgulhoso que o diabo. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é se considerar inferior ao próximo, ainda que você seja superior a ele. Isso é humildade. Nicodemos deve ter lutado muito para procurar aquela capa, e foi difícil achar. Mas a Bíblia me faz entender que ele achou, pastor. E quando ele achou, ele esperou a noite chegar, porque os próprios que estavam do lado dele, se soubesse que ele saiu dali, iriam destituir ele. Os próprios que batiam nas costas dele, ele não podia confiar 100%. Que coisa, hein? Ainda bem que isso aconteceu naquela época. Nicodemos achou a capa empoeirada que alguém preventivamente pensou, quem sabe um dia ele precise. Vestiu a capa de madrugada, Fábio, e foi. Atravessando a cidade escura, na penumbra. Afinal de contas, ninguém pode me ver com essa capa, né? Ele vai atravessando a cidade e chega num casebre assim de porta baixa do subúrbio de Jerusalém e de forma tensa bate na porta. A porta está fechada, mas quem está do outro lado dela tem poder de abrir as portas que estão fechadas. Ele tem poder de abrir o que está fechado e tem poder de fechar o que está aberto. Está entendendo? Vai depender da intensidade, aleluia, da sua batida. Jesus abre a porta como que alguém que espera, e Nicodemos agora entra. Não está no sinédrio, não existe 71 cadeiras. Só existe uma, de palha, e o chão é batido. E se ele quiser, senta no chão. Jesus está lá, sentado na cadeira de palha, dizendo: pois não, que posso servi-lo? Aí Nicodemos vem e faz isso.
O homem que nunca havia se prostrado, agora está prostrado aos pés do carpinteiro de Nazaré. Se ele tivesse com aquela capa, ele não poderia se prostrar de forma nenhuma. Mas com a capa da humildade você pode. Quer saber que tipo de capa está nas suas costas? É só ver se você se prostra com facilidade ou não. Com a capa da humildade, ele se prostra e diz assim: eu sei que tu és mestre enviado da parte de Deus. Porque ninguém faz as coisas que tu faz e diz as coisas que tu diz, se não foi enviado da parte de Deus. Jesus se vira e diz assim: então eu vou lhe dizer uma coisa. Necessário vos é nascer de novo. Alguém pode me dizer na Bíblia se Josué falou isso? Se Moisés falou isso? Se Sansão falou isso? Alguém pode me dizer se alguma vez nas suas sábias palavras Salomão falou isso? Se Davi falou isso? Se Isaías falou isso? Se Malaquias falou isso? Se Ageu falou isso? Se Esdras falou isso? Tem alguém que já falou isso? Não, por quê? Porque só ele pode falar isso. Só ele tem poder para falar isso. Quer entrar no reino? Então necessário vos é nascer de novo. Mas a mensagem é tão profunda que o todo sábio, intelectual, a palavra encarnada, o homem mais preparado do mundo, o homem mais justo, mais clemente, mais misericordioso, o mais preparado de todos, se torna idiota e diz: como assim? Entrar de novo do ventre da mãe? Isso é a resposta que se dá para alguém? Jesus deve dizer: Nicodemo. Porque Nicodemo, como pode sendo eu velho, mais de 60 tinha, entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus diz: calma, se é intérprete, mas não está entendendo o que eu estou falando. É nascer na água e do Espírito. E agora olhe para cá, eu quero ver o erudito, eu quero ver o teólogo, eu quero ver o doutor em divindade, eu quero ver o arcanjo, o querubim, o serafim, que me explica a profundidade dessa mensagem. Até hoje a gente não sabe direito o que é isso. Um fala que água é o batismo, outro fala que água não sei o que. A água já virou tudo. O que será que Jesus está falando? A gente só vai saber na plenitude quando chegar diante dele. Mas é muito profundo. Aí Jesus vê que Nicodemos não entende. Redobra a atenção. Olha isso agora. Eu vou te explicar, Nicodemos. Conhece o vento? Vento. Vento. Conhece, Nicodemos? Vento? Aquele vento? Jesus diz: isso. Vento. Sabe o que é vento? Sei. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está explicando o nascimento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está falando para Nicodemos? Olhe bem para mim. Alguém já conseguiu prender vento? Não, senão aí na sua barriga. E também não fica muito tempo. Ninguém prende vento. Então eu vou traduzir o que Jesus está falando. Nicodemos, nascer de novo é ser livre. Você teve coragem de sair de lá de onde você estava para vir aqui. Que bom. Coragem boa. Coragem sua que ajuda, mas não resolve. Tem muita coisa que a gente faz para Deus que ajuda, mas não resolve. Ajuda a nos dar mais um dia de fôlego, mas não muda a história da nossa vida.
Você teve coragem de sair de onde você saiu para vir aqui ficar até essa hora aqui, não teve? Então, te ajuda. Mas para resolver, você vai ter que ter coragem de acatar o que Jesus fala. E acatar o que Jesus fala não é ter coragem, é ter fé. Coragem até um animal do campo tem, de encarar um outro animal por causa de uma necessidade. Coragem é uma coisa que deixa Deus até perplexo ao seu respeito, mas a fé impressiona. E tem gente que confunde coragem com fé. Muita gente teve coragem de vir aqui para ouvir. Agora eu quero ver quem vai ter coragem para acatar o que Jesus fala. Porque para acatar o que Jesus fala não é coragem, é fé. Alguém me entende? Diga amém. Olha Jesus orando para Nicodemos, teve coragem de vir aqui até aqui, não teve? Agora vamos ver se você tem fé. Eu estou dizendo para você que quem nasce de novo é semelhante ao vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Quer saber? Quer me seguir? Eu vou lhe fazer uma proposta. Vai e renuncia à capa que você tem. Abandona o glamour do sinédrio. Deixa essa capa lá e me segue com essa capa da humildade, porque com aquela capa não tem como você me seguir. Para me seguir, você vai ter que ficar com essa capa aí. E eu tenho uma proposta para te fazer. Olhe para mim, redobre a atenção. João capítulo 3 está entre o primeiro e o segundo ano do ministério de Jesus, que é dividido em 3 anos e meio. Primeiro ano, chamado ano da inauguração. Segundo, ano da popularidade. E o terceiro, ano da oposição. Esse durou mas esse durou 1 ano e meio. Se o Senhor é mestre na nossa vida, e o discípulo não é maior do que o seu mestre, então a regra é para todos nós. Se a oposição durou a metade do que durou o outro período, então é claro que a luta sempre vai durar mais do que a vitória. 1 ano e meio de oposição. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, está entre o ano da inauguração e o ano da popularidade. Ei, ouça, sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Jesus está consolidando os primeiros discípulos que ainda não tinham os 12. Jesus olhou para Nicodemos e diz assim: eu tenho uma proposta para te fazer. Abandona a presidência do Sinédrio, que daqui a 2 anos e meio você vai ser destituído e esquecido. Abandona agora, abre mão e me segue, que eu vou eternizar o seu nome na humanidade como um dos meus discípulos. Agora é uma troca que exige muita fé. Por que abrir mão de tanta coisa que a gente lutou e galgou para conquistar a troco de uma palavra? É assim que a gente faz na vida. A gente passa a vida inteira juntando pedra para construir muralha para nos defender. Mas ao mesmo tempo que as muralhas nos defendem, a gente se esquece que a mesma que defende é a mesma que nos prende e nos torna refém daquilo que nós mesmos fizemos. Deixa eu lhe explicar. Um dia desse encontrei um pregador no aeroporto morrendo assim, cansado. Disse: o que está acontecendo, pastor? Estou pregando de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Sabe o que ele me disse? Porque se eu não pregar de manhã, de tarde e de noite, eu não vou ter dinheiro para pagar a televisão, eu não vou ter dinheiro para pagar o terreno da igreja, eu não vou ter dinheiro para pagar o funcionário. Eu disse para ele: então o senhor construiu a engrenagem para ser escravo dela. Tudo que você constrói, que começa a absorver o seu tempo, e esse tempo que absorve, não é o seu tempo de namorar e de dormir, não, é o seu tempo com Deus. Quando o seu tempo com Deus é absorvido, aleluia, é porque você está perdendo o foco da sua vida. Você constrói uma engrenagem, que depois ela mesma vai te abafar. Ou seja, Deus me dá uma empresa grande. Para quê? Para você nunca mais vir para a igreja? Para você ir para o inferno com a empresa grande? Então fica aí mesmo nessa empresinha pequena, pelo menos entra no céu. E tenha tempo para adorar a Deus. Então talvez Deus ainda não te deu o que você veio buscar, é porque Deus sabe que isso vai ser uma prisão para a tua vida.
Posso falar ou não? Por que aquele relacionamento não deu certo? Porque essa é uma prisão para a sua vida. Por que aquele negócio lá não deu certo? Porque lá na frente essa é uma prisão para a sua vida. E você ia viver para manter essa prisão. Olha o que Jesus fala para Nicodemos, presidente do Sinédrio: abandona essa prisão. E eu vou te ensinar o que é ser livre. Se eu pedir 1 minuto só para você fechar os olhos, você vai enxergar todas as correntes que te prendem. Qualquer coisa que te impeça de ser um ser humano melhor é prisão. A gente precisa ser melhor. Tem pessoas que converteram e ficaram pior do que quando estavam no mundo. Que no mundo não era fofoqueiro, veio para a igreja, virou um demônio para falar mal da vida dos outros. A gente não pode ser escravo de sistema. A gente não pode ser escravo de nada. Jesus te chamou para ser livre. Aleluia. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Olhe para cá, redobre a atenção. A Bíblia me faz entender que Nicodemos não aceitou a proposta e voltou para a capa brilhosa. Quando ele volta, Jesus não diz nada mais. Mas, como diz a canção, o tempo não para. 2 anos e meio depois eles se reencontram. Nicodemos tinha passado a presidência, conforme a lei romana, para um ex-sumo sacerdote, chamado Caifás. Caifás pega das mãos de Nicodemos a capa que há 1500 anos antes tinha sido de Moisés. Agora ele é presidente do Sinédrio, Caifás. 2 anos e meio depois, Nicodemos reencontra com Jesus. De madrugada de novo. Não mais no casebre do subúrbio, mas agora dentro do palácio. No meio de 70 homens, Jesus está amarrado. Nicodemos no meio dele deve pensar assim: tomara que esse homem não me reconheça aqui. Mas Jesus fica calado ali, ó, preso. Caifás, com a capa poderosa, olha para Jesus e diz: você está falando que é o Filho de Deus, né? Por aí. Então, você está blasfemando e você tem que morrer. Olhe para mim. De Moisés até Caifás, ele é o primeiro homem a condenar alguém à morte. Sabe por quê? Porque o presidente do Sinédrio não pode matar, ele tem que dar vida. Ele tem que ser bom, ele tem que ser clemente, ele tem que ser compassivo, ele tem que ser longânimo, ele tem que ser misericordioso. Mas aquela capa que veste ele o tornou orgulhoso acima de todas essas coisas. Ele condena Jesus à morte, só que o tribunal chamado Sinédrio é paralelo, não pode matar, quem mata é Roma. Aí manda ele para Herodes. Ou melhor, manda para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes volta para Pilatos de novo. Preste atenção que eu estou perto de terminar. Quando volta para Pilatos, é 4 horas da manhã na casa de Pilatos. Olhe para mim. Lá em Jerusalém ainda tem a varanda onde Jesus é apresentado. Chama-se esse homo. Em latim quer dizer eis o homem. É uma varandinha do tamanho disso aqui, ó. Tem um arco lá até hoje, numa rua estreita que não cabe mais do que 70 pessoas. O que a Bíblia chama de turba, de multidão que grita, crucifica, não pode ser, porque são 4 da manhã. A multidão da cidade só vai ver Jesus carregando a cruz já chegando no Gólgota. Então quem é a turba de multidão que está gritando crucifica? Se são só 70. O Sinédrio, que passou a noite inteira maquinando como matar Jesus. E no meio do Sinédrio está Caifás olhando para todos eles e dizendo: ó, vocês estão comigo, não estão?
Então todo mundo aqui tem que gritar crucificam. E agora Nicodemos é obrigado a gritar crucificam. Porque se você não mudar sua postura, mais cedo ou mais tarde você vai ter que gritar crucifica também. Jesus chamou Nicodemos para ser discípulo. E a Bíblia chama Nicodemos de seguidor. É diferente. Discípulo e seguidor são diferentes. Sabe por quê? Porque seguidor, ele vai só para receber. O seguidor vai para comer o pão que multiplicou e o peixe que multiplicou. E depois vira as costas e vai embora. Alguém perguntou para mim, a igreja no Brasil cresce? Eu disse, não cresce não, incha. Inchaço não é crescimento, inchaço é enfermidade. Sabe por quê? Porque na igreja, nas igrejas que você liga na televisão, tá cheio de seguidor. Só que seguidor só vai lá para receber o pão, comer e meter o pé e nunca mais voltar. Discípulo não. Discípulo não vem buscar pão. Discípulo está em busca de palavras e palavras de vida eterna. Para ser seguidor, não precisa renunciar. Mas para ser discípulo tem que renunciar. Para ser seguidor, pode continuar com a capinha brilhosa, maravilhosa. Não tem problema. É só seguidor. Mas para ser discípulo, a coisa é mais embaixo. Tem que levar a sério. Agora Nicodemos vai lá na porta de Pilatos e começa a gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Nicodemos, seguidor anônimo. Aí Nicodemos gritando junto com os 70, todo mundo gritando, e Pilatos aqui com Jesus, assustado. Olha para mim, Pilatos nem sabe quem é Deus, irmão. Pilatos nem sabe quem é o Deus da Bíblia. Não sabe nada daquele povo. Ó, Pilatos adora Netuno. Pilatos sacrifica para entidades em Roma e bebe o sangue do animal. Pilatos, ele se acha Deus, então ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é homem e ele é mulher. É um pagão que nós, tecnicamente, vamos dizer, endemoniado, indo para o inferno. Só que quando Pilatos vê aquele povo gritando aquilo, ele pensa: peraí, eu sou romano, mas nunca condenei um romano. Eu sou um romano, mas nunca matei um romano. Eu sou romano, mas nunca açoitei um romano, porque é ética. Nós romanos não matamos romanos. Mas eu estou assustado, porque esse povo está querendo matar um patrício deles. Pilatos está assustado porque está vendo os próprios irmãos de Jesus querendo matar ele. Então a Bíblia está equivocada, porque essa é uma regra. Quem é que está tentando matar José do Egito? Quem é que está tentando matar Davi? Quem é que mata Abel? Então quem é que entrega Jesus para morrer? Aprendi e já descobri que eu não tenho nenhum inimigo kardecista. Eu não tenho nenhum inimigo muçulmano e católico. Não tenho nenhum inimigo maçom. Sabe quem são os nossos inimigos? Somos nós mesmos, que por inveja queremos matar uns aos outros, ficar matando uns aos outros e gritando crucifica todo dia. Pilatos está assustado vendo um homem sendo entregue pelo próprio povo. Aí Pilatos diz: peraí, deixa eu fazer, falando para Jesus, peraí Jesus, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Esse daqui não é o rei de vocês, não? O povo diz: meu rei é César.
Então o que eu faço com ele? Mata ele logo, rápido, e não demora para derramar o sangue dele na nossa cabeça. Coisa difícil. Jesus, olha para mim. Jesus volta para a antessala de novo, 4:30 da manhã. Gritaria lá fora, crucifica. Pilatos pega no colarinho de Jesus e diz: quem é você? Olha para mim. Quem é você? E Jesus fica quieto. Isso não quer dizer que ele não tenha respondido. Porque muita coisa ele fala com a gente de boca fechada. Nem sempre para Jesus falar com a gente ele tem que ficar falando. Às vezes ele fala calado. Esses dias um jogador me ligou e falou assim: pastor, está uma perseguição aqui no clube, porque o técnico não deixa mais a gente fazer culto. Como é que eu vou pregar? Eu disse: como é que você vai pregar? Prega calado, rapaz. A melhor mensagem é pregada calada. Por quê? Porque a gente fala muita coisa que a gente não vive. Então prega calado, porque quando você prega calado, você vai estar pondo em prática aquilo que você acredita. A melhor maneira de você ganhar alguém, irmão, não é falando, é fazendo. É assim que se ganha. Ninguém ganha ninguém com conversa, se ganham as pessoas com atitude. Jesus está calado, Pilatos diz: não vai falar que é você não? Você não sabe que eu tenho poder para te matar e para te livrar? Aí Jesus olha e diz: poder sobre mim? Nenhum poder teria sobre mim, se não fosse dado por aquele que me enviou. E maior pecado do que você tem aquele que me entregou para ti. Pilatos está assustado, olhe para cá. Lá fora, aqueles tecnicamente salvos, está tudo gritando: crucifica. E Pilatos está atribulado aqui, daqui a pouco alguém abre a cortina lá no fundo. A mulher de Pilatos, que não sabe quem é Deus, que não sabe o que é Bíblia, que não sabe o que é Espírito Santo, que não sabe o que é Jesus, que não sabe o que é nada. A mulher de Pilatos abre a cortina e olha e diz: Pôncio! 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 E Pilatos está aqui e diz: é, mulher? Pôncio! Vem aqui, rápido, rápido. Pilatos deve dizer: vai dormir. Mas olha só o que ela disse: Pôncio, vem aqui. Vem. Pilatos foi até ela. Quando chegou perto dela, olha o que ela disse para Pilatos: não consegui dormir essa noite. Tive pesadelos a noite inteira. Eu passei a noite inteira rolando para lá e para cá, tendo calafrios e sonhando. E eu sonhei com este homem que está na sua frente. Olha o que a ímpia diz. O povo gritando: crucifica. Olha o que a ímpia diz: por isso, Pôncio, eu vou te pedir uma coisa: não faça nenhum mal a este homem, porque este homem é justo. Tecnicamente endemoniada. Lá fora, os tecnicamente salvos gritando: crucifica. Eu só quero lhe dizer uma coisa: se for para você ir embora deste congresso do mesmo jeito que você entrou aqui, você perdeu tempo. Porque você precisa ser, no mínimo, um ser humano melhor do que quando você entrou aqui. Aquela mulher sem Espírito Santo disse que Jesus era justo. E os fariseus lá fora gritando: crucifica.
Aí eu me lembro da música que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens. Você vai dizer: essa música aí, pastor, não é daquele grupo de louvor não, hein? Olhe para cá. Eu encontrei a verdade na boca da mulher de Pilatos e a mentira na dos fariseus. Não deixa papo de aranha corromper a sua fé. Porque Deus não é propriedade de ninguém. Deus não é judeu, Deus não é muçulmano e nem é cristão. Deus é Deus. Antes de qualquer crença e de qualquer manifestação de fé, Ele já era Deus. E Jesus dizia para aqueles que achavam que eram donos da salvação: muitos de vós vão se assustar quando sentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó e ver os gentios lá. Muitos de nós vamos nos assustar, achando que nós somos donos da verdade e da vida eterna. E aí a gente vai ter que engolir, procurar o sinédrio e não encontrar, e dar de cara com o ladrão da cruz. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. A oração é de você para você. Você precisa dizer para você: eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser um ser humano melhor. Hoje, o Espírito de Deus te faz refletir e dizer: lembra de onde eu te tirei. Porque eu vou te exaltar, eu vou glorificar o meu nome na sua vida, vou te honrar, vou te pôr para sentar no trono, vou te honrar. Mas não joga a capa da humildade fora. Não joga a sua cadeira de rodas fora. Não estou preocupado se alguém vai sair caindo, pulando, gritando, rodopiando. Eu estou preocupado se você vai chorar. Porque a mensagem convence o espírito. Por isso que a gente chora com gemidos inexprimíveis. Não adianta nada o cabelo ser grande, o vestido ser comprido, a gravata ser enorme, e a gente ser pior do que ímpio. Eu vou te dizer uma coisa: se for para a gente perder a vida eterna, irmão, é melhor jogar tudo essas trambelhadas fora, voltar ao primeiro amor e ficar quietinho. Ei, Deus está lhe dizendo: eu quero que você melhore, porque você tem piorado muito esses dias. Vou lhe dar um minuto para você falar com Deus do seu jeito que você quiser. Alguém me mandou no Twitter esses dias: ninguém prega mais salvação não, nos púlpitos. Ninguém prega mais conversão, vida eterna não. A gente precisa pregar isso. Fala você com Deus. E revira essa gaveta empoeirada aí. Você tem até medo de encontrar essa capa de novo, né? Então tá bom, segura essa. Deus vai fazer você voltar aos lugares
em que você usava essa capa de humildade. Deus vai colocar um espinho na nossa carne, para quando a gente achar que vai voar, ele latejar bem forte. Dizer, calma, que você não é a última Coca-Cola do deserto não, hein? Fica se gloriando aí todo cheio, achando que é a última Coca-Cola do deserto, que não é. Senhor, nos ajuda. Essa é a proposta que o Senhor nos faz, renunciar às nossas engrenagens que nos sufocam. Então, nos dá força para renunciar. Não deixa nada nos afastar do seu amor. Nós queremos te seguir, Senhor. Nós queremos aceitar a proposta de te seguir. Comece a adorar o Senhor agora. Levante sua mão. Senhor, nos ajuda. Só isso. Vamos voltar para as nossas casas. Teremos um ano longo pela frente. Muitas coisas vão acontecer. Muitas expectativas. Muita honra para essa mulher, para esse homem. Mas ainda que o Senhor os exalte, não deixa-os perder a referência. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós acreditamos na sua palavra. E nós vamos te honrar, Senhor. Em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está perto de você. Diga aí uma palavra de vitória para essa pessoa. Diga. Diga que Deus vai ajudar ela, diga. Pastor Adriano Abreu, pense. Fique de pé para adorar o Senhor. Fique de pé. Quem é? Meu material está lá no estande. Levante as suas duas mãos para o céu. Vamos adorar ao Senhor agora, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Levante as suas duas mãos para o céu. Seja apreciador da humildade e da simplicidade. Essa é a verdadeira essência da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a tua mão no teu coração. Escute a letra deste louvor. Retorno no microfone. Aleluia. Fui rejeitado. Levanta a sua mão. Vai adorando a Deus. Para eles eu só era um sonhador. Eu fui ferido por palavras. Abrace a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: que bom foi estar contigo nesse congresso. Que pra diga mim para ela: já se contasse uma, duas, três pessoas que estão ao teu lado, diga assim para ela: foi um prazer, foi uma alegria, foi uma satisfação estar com você e por nesse isso congresso. eu posso cantar.
Quando o mundo me julgou, o Senhor me amou. Acreditou em ti quando ninguém acreditou. Quando o mundo me julgou, o Senhor me amou. Obrigado a todos os irmãos. Pegue as suas mãos, abrace a pessoa que está ao teu lado. Te agradeça a este maravilhoso Deus que nos deu o privilégio, a alegria, a satisfação de mais um ano estarmos todos juntos. Fui rejeitado pelos meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Eliseu só era um sonhador. Tem uma criança perdida aqui ao Fui ferido por palavras de destruição.